Alô, alô. 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados. O tema é um tema que foi falado no ano passado e é bem atual mesmo, né? Espiritualidade e agressividade e violência. É uma coisa bem atual. Tá certo? Coisa aí? Microfone. Agressividade e espiritualidade. Lucilane Panhan Sequinel está no ar. Boa noite. Veja bom. Panhan Sequinel. Espiritualidade, épocas de violência e medo. Uma coisa bem atual mesmo. Ismael Barcenas, eu não sei o que é o SL. SL, SJ, SI. Alô, alô. E aqui nós estamos falando em ambos lados da balança, tanto a direita quanto a esquerda. O problema da extrema direita e da extrema esquerda, os dois são ruins. E a questão também do totalitarismo e movimentos que tem dos dois lados. Lembrando que o nazismo e o fascismo era extrema direita e outros movimentos eram extrema esquerda. Extrema esquerda, stalinismo, maoísmo. O stalinismo, que a gente se refere ao... Sendero Luminoso é extrema esquerda também. Daí eu não conheço esse. Da Venezuela, já não tem mais. Então, pode ser então. É que eu conheço mais os mais Lá do clássicos. Camboja? Lá eu não sei qual é. Mas lá é meio complicado também. Agora, o maoísmo, para quem não sabe, o maoísmo foi a política que se aplica aos defensores do Mao Zedong, que foi o ditador da China, né? Começou lá no Chile. Que matou, que a gente já falou... Esse aí tinha no Peru. Que a gente já falou várias vezes. Ainda tem, tá, espalhados no mundo grupos maoístas, tá? Só que eles não... Tava trancafiado numa gaiola o cara, nem sei se deve ter morrido. E o stalinismo são os grupos a favor da política de Stalin, que também foi uma política totalitária. E na verdade a questão direita e esquerda é relativa, porque se você pesquisar a fundo, vai descobrir que o nazismo e o fascismo e o comunismo foram financiados por capitalistas. Então o negócio é bem complicado. Como diz um cara do YouTube lá, a realidade é pior do que a ficção. Tu te apavora quando te aprofunda. Diversas religiões são postos nomes. Tu passou direto. Específicos a Deus. Então, Alá, Jeová, Manitou, Thor. E tem histórias muito particulares, Odin, Zeus, muito particulares da salvação dos povos. Não importa a religião nem o nome que cada um queira dar-lhe. Isso falando de Deus único. Tem as politeístas que dizem que tem mais de um Deus. Embora as politeístas tenham o Deus que manda, né? Seja Zeus, seja Odin. Não importa a religião, nem as histórias, rituais, tradições que culturalmente teremos herdado. Deus é simplesmente Deus. Por isso que Jeová é eu sou o que sou. Muitas vezes a religiosidade popular deposita sua confiança em certas expressões como santos, medalhas, estampilhas, novenas milagrosas. As aparições marianas, Padre Pio. Aqui no Brasil tivemos o que foi canonizado lá, Frei Galvão, entre outros. Tem uns artigos muito interessantes no History Channel, que falam sobre o Decifrando Milagres. Mostra bem essa questão aí da crença, a questão dos rituais. Tem rituais também, tem um programa só sobre rituais, milagres e rituais religiosos. E a parte emocional também, né? Mexe muito com a parte emocional. Inclusive, alguns ícones religiosos se referem à identidade. Também são utilizados de maneira de amuletos. Ali a Virgem de Guadalupe, que é México, é uma imagem que foi talhada num pedaço de pano e até hoje ela intriga os cientistas. E aquele que tatuou, aparece no filme Anjos e Demônios, se não me engano, o cara que tatuou no corpo todo. E aparece a questão também
da coisa da dor lá, que é a prelazia católica. Não lembro o nome agora. E a Guadalupe, nos olhos, aparecem 7 ou 12 pessoas nos olhos. Eles aumentam por computação, por imagem, e aparecem nos olhos da imagem. E fenômenos como Lourdes, Fátima, La Salette e outros. Os encontros, amuletos religiosos de outro tipo para ter boa sorte. Então, amuletos, talismãs, do ponto de vista, por exemplo, do espiritismo, a gente considera tudo coisa que não tem sentido nenhum. Mas tem gente que leva a sério. E isso tem mais a ver com magia cerimonial, com outras coisas. Por isso, inclusive, os que andam em maus passos resultam ser muito devotos. Todos põem velas, a imagem. Eu brinco que vela antigamente era para acender luz e hoje não precisa. O próprio celular já ilumina o ambiente. Vela, quem usa, é o pessoal que eles condenam, que é da magia, do ocultismo, satanismo. Eles que gostam de vela. Não tem porquê hoje em dia. Mas a gente respeita quem ainda segue, né? Imagens e tal e tal. A velha figura ali de Deus e diabo, Deus do bem e Deus do mal, que é maniqueísmo e zoroastrismo. E lembrando que o velhinho de barba branca pode ser um Ancião dos Dias, pode ser Zeus, pode ser Odin, pode ser Mitra. Mitra tem mais a ver com touro até. Não tem nada a ver com Deus cristão. E eu acho que nem com Alá também dos muçulmanos. Tenho muitos... tem mais amigos que você no Facebook. O diabo se gabando lá. Realmente tem muitas posições e o pessoal ainda critica posições católicas ou evangélicas, posições cristãs. E hoje há muita perseguição ao cristianismo. Há perguntas que às vezes nos rondam: de onde estava Deus quando sucedia o tsunami? E a fome, peste. A gente sabe que tem coisas que é culpa nossa mesmo, dos seres humanos. Tem coisas que são da natureza, não tem nada a ver com Deus. Auschwitz, a matança dos judeus, 6 milhões. Lembrando que com o nosso amigo ali, que o Mao Tse Tung matou 40 milhões, o comunismo matou mais 60 milhões, Stalin, entre outros. Onde estava Deus quando se dia matança de imigrantes na Tamaulipas? Não sei onde é isso. Muitas vezes nossa ideia de Deus é de alguém enojado que castiga. E essa ideia até do Deus Jeová, para aqueles que seguem Jeová. Que manda males e sacrifícios e tem todos os filhos do mundo em suas mãos. Esse aí é um Deus tirano, né? Gosta de sacrifício e tudo. De alguma maneira, ele não é diferente daquele Deus ali dos maias ali, que aceita sacrifício humano, só que em vez de matar humano, mata pombo, mata porco, mata Beto Madeira, Delina. Rituais bem sangrentos, no Antigo Testamento. Um Deus de retribuição, com quem se importa negociar, render tributos e aplacar sua ira. Qual é o Deus que precisa de sangue, que precisa de carne queimando, ou sacrifício de criança, matança de criança? Tá mais para um demônio, né? Sim, inclusive muitas dessas crenças pode ver que elas não foram criadas. Eu me recuso a acreditar que são coisas exigidas por Deus. Parece mais algo criado pelo homem, né? E se tu pegar a Babilônia, tem Marduk, tem o El e o Baal do Antigo Testamento, e esses gostavam de sacrifício, mas eram demônios, né? Não eram Deus. Sim, sim. Inclusive, uh, o- tem até as criaturas lá da Goetia, muitos deles, Asguete. muitos deles tu vê lá que eles realmente exigem sacrifício para te chamar eles, né? Porque eu sempre falo já, uma vez eu não sabia o que era, né? E eu fui pesquisar para saber o que era esse Ars Goetia. Eu esperava um catálogo de todos os demônios que Salomão 72 supostamente demônios. prendeu, né? Só que eu me espantei porque, na verdade, o que eu baixei era um catálogo de como invocar cada um deles. E é coisa tenebrosa, tá? A imagem Necronomicon. deles não é uma imagem, não é uma coisa que só de olhar já dá um clima pesado, sabe? Algo, alguma sensação ruim.
E muitos deles lá, eles definem, eles classificam em duque, rei, conde, Sim, sim. né? E Eles têm hierarquia também. imagino que, de acordo com essa hierarquia, quanto maior for o posto, mais maléfico é ele. Se tu assistiu o filme Beowulf, que é lá da Escócia, da Irlanda, Já acho assisti. que é. Ele Inclusive eu gosto. disfarçava uma mulher bonita e quando os caras percebiam era uma velha feia, um demônio bem feio. Meio lagarto, era parente daquele. Na verdade são draconianos, né? Pelo estudo da ufologia, são draconianos, são de Draco. Constelação do Dragão. Atualidade Agnes. Que isso? Queimou alguma coisa. Nossa vida é frágil, a perda de um filho, a cada instante está exposto ao sofrimento da morte. Não somos eternos. Isso se fala o corpo físico, né? A alma é eterna. A alma vem de Deus, o corpo vem do pai e da mãe. Algum dia, de algo teremos que morrer. Mas é o mal existe pela liberdade do ser humano, então livre-arbítrio. Escolheu o bem, escolheu o mal. Perto de Deus ou longe de Deus. O mal, a destruição, se pode ser modo de viver e possibilidade de elegir, de escolha. Livre-arbítrio. Livre albedrio. Inclusive, tem até um filósofo que eu gosto muito, que é o Sartre, que o Flávio com certeza conhece. Que é ateu. Mas, tirando isso, ele fala umas coisas legais, né? Porque ele fala Que assim, nem o Schopenhauer, né? o homem foi responsável pelo seu passado, está sendo responsável pelo seu presente e será responsável pelo seu futuro, né? Que é construído hoje. E ele dizia o seguinte, que nós somos como dados que nós mesmos lançamos em direção ao tabuleiro da vida. Então, a partir do momento que a gente é esse dado, não adianta a gente culpar Deus por coisas ruins, que às vezes são consequência de nossos próprios atos. Júlio César dizia, Ala Jacques Test. Justamente, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então não adianta eu culpar Deus caso um ato, alguma coisa ruim aconteça por consequência minha. Embora as profecias, a maioria sejam sinistras, elas podem ser alteradas, pode ser atenuada ou pode até não acontecer. Isso é interessante quando se fala em profecia. Agora bem, Deus cria o mundo e ali é interessante que o certo mesmo é criar, não é criar. Criar é criar bicho, criar é formar matéria, plasmar. O espanhol está mais certo que o português nesse ponto. Tem efeito autônomo, então ele tem condições de fazer suas próprias leis e de pensar e escolher o bem e o mal. O ser humano, e cá para nós, a criança de 7 anos já sabe o que é errado e o que é certo, né? Então tem que parar com essa palhaçada e dizer que todo bandido é vítima da sociedade. Não, ele é bandido porque ele escolheu ser bandido. Quando eu frequentei, não é vítima de quando eu tive o... Nem todo mundo que mora na favela é traficante ou bandido. Sim, daí hoje se chama comunidade, né? Não se pode falar em favela, é comunidade. Entre essa questão de que a pessoa escolhe seu próprio caminho, é o que Sartre diz, né? Então, o homem ele é responsável. É que nem aquele cara que fala com um barbeiro que diz que não acredita em Deus. E aí ele encontra o cara cabeludo e barbudo e diz, eu não acredito em barbeiro. Tá, eu sou o quê? Não, mas aquele cara ali, ó, não, ele não me procurou, tu também não procurou Deus. É bem aquela história mesmo, o ateu não procura Deus. Embora, é claro, né, tem algumas coisas, querendo ou não, elas ajudam, né, na escolha, por exemplo, a educação, né? Por isso que a gente fala muito em... Uma simples questão de lógica, se o homem cria prédios, cidades, automóveis, foguetes, computador, quem é que criou as estrelas, nebulosas? Aliás, eu postei, teve um francês que postou no Face e eu reparti para o pessoal, mostrando o tamanho da Terra, realmente é um grão de areia, comparado com Arcturus, com Betelgeuse e outros. Ela o Sol, ele é o Sol é de terceira grandeza. Uma poeirinha, se a gente comparar com Arcturus é 10 vezes maior que o Sol. Vega é 8 vezes maior que o Sol. É que uma coisa que é até interessante, eu gosto sempre de falar para as pessoas, porque tem um pessoal que muita gente só olha assim e vê aqueles pontinhos, né, e não se pergunta o que são. Então eu sempre gosto de falar para o pessoal o seguinte: cada um daqueles pontinhos da estrela que a gente olha, então, a ele é um sol, é um sol a milhares de distâncias, né? E para a gente ver, ele é tão forte o sol que ele brilha que a gente consegue ver aqui, né? Então, se a gente parar para observar
para observar que cada um daqueles pontinhos, eles são um sol diferente. Só a Via Láctea 100 milhões de anos-luz para atravessar de um ponto ao outro. Só a Via Sim, Láctea. sim. E dizem apenas que um ela abraço, né? e dizem que o universo ainda não chegou ao seu total de expansão, né? Diz que ele ainda está se expandindo, né? E entra a polêmica se ele vai se contrair, se não vai se contrair. É, Por enquanto ele segundo está se expandindo. segundo a teoria da entropia, né? Segundo a termodinâmica, tem uma teoria que defende o seguinte, que o universo, ele é tipo uma mola. Ele vai chegar a um ponto que ele se expande totalmente e ele vai se retrair e Só vai que ele está gerar. acelerando a expansão. Isso. Por essa teoria ele estaria retardando, e não. Sim, sim. Daí tem essa teoria. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o nosso sistema solar tem não sei quantos bilhões de anos, mas e antes dele? A O gente não nosso sabe. é 11 bilhões aproximadamente. 11 a 14 bilhões A gente conta a partir de anos-luz. a gente conta a partir do Big Do Bang, Big né? Bang. Mas essa teoria ela fala que sempre houve Big Bangs por aí. Um universo forma outro universo. Exatamente. Daí o que acontece? Essa teoria termodinâmica O ela buraco fala negro ali já teve um universo. Onde é um buraco negro. e isso está muito relacionado com a questão de energia, tá? Porque em termodinâmica a gente tem um conceito chamado entropia. Lembrando que o nosso universo visível é 4%. A entropia ela é dita como energia que tu não consegue converter em trabalho. O que nós Ou enxergamos seja, é 4%. Essa energia que não consegue converter em trabalho, cada ação Vira calor daí, né? cada ação que a gente faz, cada trabalho que a gente realiza, uma parte da energia a gente deixa inutilizada. Então é aí que parte esse princípio. Vai chegar um momento que toda a energia ela vai ser inutilizada e é aí que vai acontecer essa contração. Daí Mas isso aí é para princípio aberto ou princípio fechado? não, ele aberto. considera o universo como um sistema, né? Como aberto, sistema. não é fechado. Isso. Fechado é a crença da Idade Média, né? Eles chamavam o firmamento que eles achavam que era. Sim. Ele é considerado um. Por isso o erro também dos terraplanistas, porque na Idade Média tinha alguns que diziam que a Terra era plana. Aí toda essa... Sim. Só que lá a gente a própria Bíblia diz que a Terra é redonda. Lá a gente até entende porque além da ignorância, a gente tinha a igreja que ela fazia questão de deixar o povo cada vez mais ignorante, né? E hoje não tem porquê, né? Hoje em dia, com acesso ao que a gente tem informação, ao conhecimento, defender que a Terra é plana, gente, isso é algo que todo mundo, a maior parte do pessoal concorda. Independentemente se você é de esquerda, de direita, de centro, todo mundo pior que sabe. tem gente de faculdade que fala isso. Sim, isso que é o pior. Sim. Daí é triste. Inclusive, eu já vi com a gente de faculdade que é anti-vacina. Como assim? Daí é complicado. Daí eu sempre falo o caso, teve um político lá na Itália, que ele era contra a vacina, pegou catapora, ficou mal, e depois ele mudou o discurso já. Não, só tô falando que é uma questão de querer, não é que a vacina faz mal. Mas por que ele mudou o discurso? Ele sofreu na pele, né? É porque em raros casos a pessoa pode teve até aqui uma trabalhadora que acabou morrendo. Em alguns casos pode haver um problema neurológico, mas isso é bem raro. Isso aí não leva... É raridade, é que nem tu, não vou tomar aquele remédio porque tem um efeito ali que é raro que pode dar. Cloroquina, por exemplo. Cloroquina é usado milhões de pessoas para malária e para outras coisas e não é tão ruim quanto alguns pintam. Sim, a cloroquina ela está sendo feita. A própria OMS já liberou. O problema da cloroquina é que ela tem que ver os grupos que podem receber, né? Porque, por exemplo, pelo que eu li nas meta-análises científicas, não sei o que estou falando, foi o que eu li nas meta-análises, a cloroquina ela não pode ser usada e abusada como uma dipirona, porque ela... Nem a dipirona pode ser abusada. Mas a cloroquina, ela, nesse caso, ela é ainda mais forte. Porque se tu lê a bula da dipirona, tu não toma dipirona. Nem paracetamol, nem cataflã. Sim. Ela existe lá, a gente tem que saber, né? E o que eu falo é o seguinte, porque tem alguns grupos que é mais perigoso fazer um uso muito forte dela, porque ela acarreta em problema do coração, em problema de visão. Embora teve gente daqui que usou, que era cardíaca, a única diferença é que demorou mais para curar, né, o Covid. Sim. Aquele desenho ali é interessante, A né? última pesquisa que eu vi acerca do coronavírus em relação a Covid e a hipertensos diabéticos,
é que entre os diabéticos, Tende a ser pior, mais efeitos colaterais. só que a mortalidade ela é de 10% nesse estudo, né? O Então, dobro do que a gente tem atualmente. então isso eu gosto de falar isso porque tem muito, porque embora todos nós temos que ter cuidado, se você sem querer, por exemplo, pegou, vai que você comprou uma fruta que alguém que não se cuidou foi lá e tossiu em cima, e você é diabético e pegou, não é uma sentença de morte, né? O Dr. Flávio está aqui para, inclusive, para dizer isso. Os médicos que tiveram o gripe. Porque tem diabético, eu vi caso de diabético que pegou o Covid e achando que ia morrer de qualquer forma, parou de usar todos os remédios para diabetes, porque achou que aquilo lá ia prejudicar. Aí pode morrer mesmo. Exatamente, então tem que continuar com os remédios e se cuidar. Uma coisa que eu li também que pro diabético... Por isso que Augusto Nunes brincou, morreu de cloroquina ou morreu com cloroquina? Aliás, de Covid ou com Covid? Tem diferença, né? Tu pode ter o Covid e morrer de outra coisa. Não, Do infarto, um derrame. Na verdade, pelo que eu li, tem pesquisas que apontam que não é necessariamente o Covid em si que mata, sim as reações que ele gera no organismo. Não, o que eu quero dizer é que a pessoa pode ter o vírus, morrer de outra coisa. Exatamente. E muitas vezes o atestado de óbito vai vir Covid. Eu vi muito caso do coronavírus que a pessoa ela faleceu porque ela teve choque séptico decorrente da pneumonia. Até pelo medo pode morrer. Sim. Pode infartar pelo medo. Então, marionete ali, muitas pessoas são consideradas marionetes, né? Porque os grandões, isso que é uma minoria, né? As pessoas não se acordaram ainda para o poder. Essa é a verdadeira democracia, o poder do povo. Se uma minoria de 1% ou 4% manda no mundo, tem o dinheiro, controla a mídia, controla a indústria farmacêutica, um monte de coisa, mas o povo ainda é a maioria. Um outro detalhe é o seguinte, tá? Em meio às séries de notícias ruins que a gente tem, vai contar algumas notícias boas. Eu vi caso de gente centenário que conseguiu sobreviver ao coronavírus. E 370 mil curas, né? Então metade das pessoas já se curaram. E é o seguinte, estão sendo feitas pesquisas. A gente só tem que... entrou uma polêmica agora. Tu tomaria vacina da China junto com o Instituto Butantan? Junto com quem? Com o Instituto Butantan. Eu tomaria. Eu prefiro esperar aquela da de Oxford. Eu tomaria tem vários grupos de pesquisa. Eu tomaria pelo seguinte, se eu tivesse com coronavírus, eu não veria... Porque a China fabricou o bicho. Na verdade, é muito fácil dizer, eu fiz e agora vou dar... Na verdade, o bicho é provavelmente que ele tenha se originado do consumo de carne de pangolim. O pangolim, ele... Não, tu sabe que tem o próprio descobridor do HIV disse que ele foi fabricado no laboratório. Eles modificaram o vírus HIV e o próprio vírus, outros vírus do corona, e apareceu esse novo corona. E o cara é um prêmio Nobel de Medicina, né? Eu sei, mas tem estudos feitos por cientistas de fora da China que têm apontado que o vírus ele teve sua origem no meio selvagem. Então, provavelmente ele chegou no ser humano. Aí ele foi transformado para poder atacar o ser humano. Mas... O negócio é bem mais sinistro. Sim, mas essa transformação... É mais fácil culpar a comida estranha lá do mercado. Essa transformação, de acordo com o que eu li nos artigos... Isso está sendo cobrado dos chineses. Eles vão ter que provar que surgiu no... Porque eu me baseio no artigo científico, eu não me baseio em conspiracionismo do Twitter. Mas não é conspiração. Não, mas... Tem um estudo sério da Harvard que em setembro de 2019 já tinha aumento do afluxo de pessoas nos hospitais de Wuhan. E já estavam falando uma pneumonia, na época falavam pneumonia. Oficialmente começou em 8 de dezembro, só que para a Organização Mundial da Saúde e para os chineses só divulgaram em janeiro. Tá, tudo bem, Flávio. Eles levaram mais de um mês para divulgar. Até pode ser, mas eu, a princípio, estou me sustentando no que está sendo publicado, em estudo científico, revisado por pares. Publicado na Lancet. Eu estou me baseando em estudo científico revisado por pares, né? E os Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do HIV. Os estudos, eles têm apontado que o vírus, ele teve origem no meio selvagem. Ele originalmente... aí tu está confundindo as coisas. Ele existe há milhões de anos, existe vírus no gato, no cachorro, mas não mata o gato e cachorro. Mas eu estou falando esse coronavírus específico. O coronavírus... nem mata o morcego também. Eu sei, esse então, coronavírus... esse é totalmente novo.
Assim, mas esse coronavírus específico, eu estou falando dele, especificamente dele. Então, A baseado, possibilidade dele ter sido geneticamente modificado é muito grande. a maior parte dos estudos tem descartado essa possibilidade. Se for, é algo que a gente vai ver E posteriormente. o estudo que eu estou ditando é da Nature. Acho que é da Nature. Tem Sim, dois, tem o da Nature, né? sim. Eu li muitos desses estudos da Nature também, que tem apontado que o vírus, ele tem origem no meio selvagem e ele chegou até nós através de um hospedeiro intermediário. A princípio, essa é a informação que tem. O resto de que foi criado no laboratório, até que se tenha uma comprovação disso, não passa de balela. Então a gente tem O que. problema é que dele passar de um hospedeiro intermediário para nós a ponto de ser letal, aí é a questão. Não, mas o Flávio, é o seguinte, tem doença que ela Como não é é que o letal. H1N1 não matou tanto? Só que é o seguinte, Flávio, E não se espalhou tão ó, rápido? o pangolim, ele é um mamífero, nós também somos. Só que tem um detalhe, nem todos os Então, aí seres. tem mais lógica. O pangolim tem mais lógica do Eu que sei, culpar morcego e outro. mas o Flávio, acontece, tu é médico, tu estudou biologia, tu sabe muitas vezes que esses vírus eles sofrem modificação dependendo do ambiente. Então, o vírus, ele no pangolim talvez não tenha efeito, mas a partir do momento que ele entrou em contato com o ser humano, ele pode ter sofrido mutação até criar, até ele ficar da maneira que nos prejudique. E tem outra hipótese ainda que como o organismo do pangolim, do morcego e do ser humano são diferentes, o que não faz mal para eles pode fazer mal para nós. Da Tá mesma aí, que forma, vírus é esse que se espalha tanto no frio extremo, como aconteceu na Europa, Estados Unidos, e no calor, como foi no Brasil? Aqui nem fez frio. só que tem um detalhe. Esse vírus, ele sofre mutações. E já tudo tem indicado o seguinte, E ó, parece que o brasileiro já é diferente do europeu. exatamente. São mutações que acontecem de acordo com o ambiente. Então, é esse o problema do vírus. Ele é um vírus que se O risco de adapta. surgir um outro em dezembro desse ano também é grande. Exatamente. Por isso que eu falo, as vacinas que elas estão sendo criadas, elas estão levando em consideração essas mutações. O nosso vírus ele é mais próximo do que atingiu a Itália. Mas a gente vê, em Santa Catarina, por exemplo, a mortalidade não é tão alta. Essa que eu citei, ela vai ser só para o ano que vem. É, em Então Santa é. Catarina, por exemplo, a mortalidade não é tão alta como em outras regiões, né? Então a gente vê, teve outras regiões que estavam com mil casos desse vírus e já tinham não sei quantas mortes. Em Santa Catarina a gente tem não sei quantos, mas a mortalidade Aqui está mais é, tranquilo. a mortalidade ela está abaixo da média, né? Então são coisas que cientistas estão investigando. Por que Aquele isso anterior ali acontece? foi falado. Não, esse aqui não. O outro sim. É que a imagem anterior era uma imagem sobre Auschwitz e Ah, tá. tinha uma imagem meio pesada e não pode deixar aqui porque Ah, o tá. Facebook pode cortar. Dice L. Wiesel, sobrevivente, ali é de Auschwitz, provavelmente. Isso. Teve aquele psiquiatra que. Teve um que se matou, Bruno Bettelheim, psiquiatra infantil, e teve um que morreu recentemente, que escreveu sobre Deus, o criador da Logosofia, que também foi vítima do nazismo. Deus estava nos enforcados, executados, gaseados de Auschwitz, de todos os campos de concentração, em todas as violações de justiça e humanidades deste mundo. Aqui, abrindo parênteses, existe um vídeo que mostra uma correlação de Auschwitz com a Boate Kiss em Santa Maria. E é muito. Porque em Auschwitz eles morriam achando que iam escutar música, iam trabalhar. E em Santa Maria os caras morrendo escutando música e com fogo e com gás e venenoso e tudo. Existe uma correlação muito grande. Deus está sofrendo conosco, suportando conosco, nos acompanha em nossa luta contra o mal. Elie Wiesel, Hungria, 1928, Prêmio Nobel da Paz em 86. Que nem aquele incêndio do circo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro. Também tinha ligação com essas câmaras de gás. Como entender a presença de Deus no mundo e qual o modus operandi de Deus. Isso é só uma referência à questão do karma, né? Ação e reação. Não é alguém que anda intervindo nem manipulando. Deus, a verdade, é um pai bom que se cria sem exigir. Em alguns momentos da história parece que ele intervém, né? Quando estuda Joana d'Arc, alguns fenômenos da história, parece que há uma interferência divina. Inclusive é interessante porque muitas figuras históricas
Ela se A descoberta da perguntava América sobre, por Colombo. muita gente se perguntava sobre a existência de Deus, né? A própria Madre Teresa de Calcutá, Sim. que hoje é uma santa e que é Teresa d'Ávila. uma católica fervorosa, ela em dado momento ela via tanto sofrimento à volta dela que ela se questionou se Deus realmente existia, né? Mas isso não impediu ela de continuar com o trabalho dela, né? E ela manteve a fé no final, apesar de tudo. Quando a gente fala nos avatares, figuras, essas grandes figuras da história, Gandhi, Teresa de Calcutá, Francis de Assis, são exemplos a serem seguidos. Irmã Eles Dulce, seguiram né? Cristo, né? Irmã Dulce agora Irmã que foi. Dulce, Tem aquela irmã Dorothy também, né? Dorothy Stein, aquela que foi assassinada. Deus que julga a vida com nós, põe em suas mãos os seres humanos. Deus Todo-Poderoso se despoja de seu poder a favor da autonomia do homem e do mundo do ser humano. Um detalhe sobre a irmã Dulce, eu vi há um tempo atrás rolou algumas fake news. É fake news pelo seguinte, eu fui pesquisar a veracidade disso, que algumas pessoas estavam comentando por aí que Manduce ela estava envolvida em casos de racismo, de preconceito com Nada a ver. é, Mas tem coisas contra a Teresa é, de Calcutá, tá? é. Só que esse sobre Manduce, eu fui pesquisar a respeito, eu não achei nada, nenhuma referência Não, sobre isso. Então é o seguinte, tinha problema de é, pulmão, asma. tem muitas pessoas mal intencionadas que É o tentam. que a gente estava conversando antes do programa. Existem grupos que estão combatendo família, combatendo o cristianismo, combatendo Jesus, combatendo Deus. Eles querem criar uma religião unificada, mas é uma religião ateísta e na verdade, é Na tipo uma verdade, Wicca. Deus é a natureza. não chega, eu não considero ateísta porque o ateísmo ele geralmente não acredita em Deus nenhum, então é meio contraditório ter religião e ser ateu. Não faz muito Mas a sentido religião isso. racional de 1899, de 1789, da Revolução Francesa, é o Deus razão. É, Eles queriam pôr mas no lugar de Deus por a razão. mas aquilo não era bem uma religião, ela estava mais para uma linha de É os dois pensamento, né? extremos, os criacionistas e os que dizem que não, é só ciência e É. não existe Deus. São os dois extremos. Eu sou da linha que eu acho que acredito que ser uma pessoa da ciência não desqualifica acreditar em Deus, a meu Por ver. exemplo, a hipótese que nós somos criação extraterrestre. Eles não conseguiram provar que o DNA humano tem componente alienígena ou extraterrestre. Tem alguns ossos de gigantes, mas aí tu não sabe se eram realmente de seres humanos ou de primatas maiores, ou aquela preguiça gigante. Então é É. difícil, ou se a ciência oficial preferiu ocultar, não sei o que você Inclusive, acha. o pé grande é provável que seja um primata desses, tá? É, Um o pé primata. grande, são os criptozoologia. Se A muita gente já gente. conversou O sobre isso, interessante é, criptozoologia. temos E que exobiologia também. refazer, né, esse programa para pôr agora com os temas certinho lá no YouTube. Então, pessoal, a gente tá agora, se vocês forem no YouTube, você vai ver que todos os programas Filosofando, eles estão lá com a data, eles estão do lado com o nome do tema. Então você pode ir lá, Nos, procurar e ver nos o tema anteriores que não você foi mais tem colocado. interesse e dar uma olhada. Uma coisa interessante da criptozoologia é o seguinte, embora ela seja considerada uma pseudociência, ela foi ela que, por exemplo, que descobriu que o selacanto O ainda existe. trilobite e o É. selacanto. O selacanto é uma criatura pré-histórica. Pré-histórica. Como o jacaré, né? É. Só que o jacaré atual, ele nem é tão pré-histórico assim. Já o. Aquela pessoa lá que defende o aborto, aproveitando ali o nenezinho, tem um grupo nos Estados Unidos, é muito forte, que eles defendem até matar até os 7 anos. Para eles não é até 3 meses, é até o fim da gravidez ou até depois da gravidez. Infanticídio. Só que se eles defendem o assassinato de uma criança até O os 7 anos. objetivo, redução É, populacional. É é, aqueles que se, pregam é, que de 8 bilhões tem que ficar 2 bilhões no Então esse é máximo. claramente um grupo Um infanticida. grupo Se eles infanticida. defendem o assassinato de criança até os Aí 7 eles anos, usam o rótulo de controle populacional, planejamento familiar, é um nome até que bonito já lá em por si inglês. só já são palavras, já são temas bastante complexos, né? Quando a pessoa fala em controle Aliás, controle populacional, populacional é o governo que está impondo. Aí eles usam o termo paternidade responsável e então são temas alternativo. porque vamos ver, né? Geralmente, quando se fala
quando algum grupo fala de redução do excedente populacional, E tem artistas de Hollywood, tem gente bem grande nessa. ou redução populacional, geralmente é pessoas que estão falando em assassinato, em morte de outras pessoas, né? Família É Clinton e diferente de outros. Gente da cientologia, gente, que é outra, que eu considero pseudociência, né? Se tu lê cientologia, tu não vai entender, o cara faz uma misturada. Eles ainda usam temas de ficção científica, É. eles distorcem. Eu não gosto da cientologia por causa disso. Eles pegam temas da ficção científica, gêneros tipo space opera, que geralmente são gêneros de crítica à sociedade, eles distorcem, Mistura com religião, com espiritualidade. eles distorcem a ficção científica para poder validar um pouco. A mesma coisa que Mao Zedong fazia com a arte da guerra. Ele distorcia para poder atender seus interesses. Geralmente, quem distorce um conceito propositalmente para fazer ele atender aos seus próprios interesses é pessoa mal intencionada. Sim. Por exemplo, já vi gente distorcendo Darwin para defender É o assassinato. problema de muitos criacionistas. Nem todo criacionista, mas muito deles questionam Darwin. Eles questionam até mais do que isso. Questionam que a gente teria começado lá com vírus, com a ameba. Sendo que um dos maiores cristãos jesuítas e cientistas foi Teilhard de Chardin, francês, que dizia que a gente evoluiu do mineral, vegetal, animal, até chegar ao humano e vamos evoluir rumo à angelitude de volta para Deus. Em certa medida, não é Deus quem pode ajudar, somos nós que podemos ajudar a Ele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Deus se reprega como um treinador para que a pessoa exerça a sua liberdade. Então ele é o orientador. Deus não tira os pênaltis que a nós outros nos corresponde. Nós teremos que bater os pênaltis. Daí vai de encontro à questão de livre-arbítrio, a questão de que até a própria ideia do Sartre, né, de que nós somos responsáveis pelo nosso passado, presente e futuro. O hoje é o reflexo do ontem e o amanhã é o reflexo do que a gente fazer hoje. E já tem gente programando a próxima. Sim, por isso que é importante, é importante nas escolas a história. Houve uma tentativa de boicote no Brasil e em outros países, tentativa de boicote ao ensino de história no Brasil, justamente para evitar que a pessoa reconheça erros do passado. E tu sabia, a maioria das histórias das escolas já tiraram a filosofia? O que é uma coisa que é tão triste. É triste isso, é horrível. Tirar a filosofia. Porque se as a pessoas filosofia não estudar Sócrates, Platão, Pitágoras, Heráclito, porque a filosofia, ela ensina a nós mesmos a pensar, a criticar o sistema em questão, seja independentemente da ideologia, ela nos leva a criticar. Seja socialismo, capitalismo, exatamente. ateísmo, que seja. E tu tirar isso é complicado, né? Agora, por exemplo, o que seria teocracia, acracia. A acracia é parente daquela outra que tu falou, aquela que gosta. Anarquia? A acracia é sinônimo de anarquia. É uma população sem governo. Inclusive uma população autônoma. Como cristiana lá na cristiania. Cristiania. Né? E tem um detalhe também lá no agora é uma ilha lá perto da Escócia. Lá nesses protestos lá nos Estados Unidos tem uma região lá de uma cidade que eles estão chamando de região autônoma. Os policiais saíram todos de lá e agora quem está lá é o povo que está lá tomando o local, em Seattle. E pior que muitos soldados em Washington pegaram o bichinho, né? Então, para ir defender a propriedade privada e outras coisas, acabaram pegando o bichinho. Há que migrar dessa nossa imagem de Deus. Deus que faz tudo no mundo. Um Deus... Tem um poeta que fala, não sei quem era, que falava que Deus é a alma do mundo e o mundo é o corpo de Deus. Então ele fala uma linguagem poética, filosófica, que alguns confundem com panteísmo. Não é panteísmo, é panenteísmo. É Deus em tudo, não Deus da natureza. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu respeito muito essas religiões não cristãs. Não estou falando satânicas, tá, gente? É o monismo de Leibniz e... Eu falo essas religiões tipo o xamanismo, tipo o Wicca, que embora elas não abordem o Deus tal... Mas essas aí são panteístas. Mas eu encaro elas da seguinte forma, elas defendem o Deus, mas o Deus ele seria a própria natureza em si só. Então, né? O panenteísmo é diferente. Deus está contido na natureza
Eu Isso falo aí isso tu pelo vai ter que seguinte, estudar Fibonacci, geometria eu falo sagrada. isso porque eu até simpatizo um pouco com a ideia de que Deus está na natureza, porque, tipo, eu já falei várias vezes aqui que É, eu me Deus na formei. natureza, é o É, título de um livro até. eu já Não falei, Deus sendo a natureza, que é o eu que o já, Voltaire e outros pregavam. eu Alguns já, enciclopedistas pregavam isso. eu já falei várias vezes aqui que eu me formei em engenharia química há pouco tempo. E quando a gente estava lá, a gente se depara com Se tu cada pegar o coisa. índio, ele respeita a natureza, mas ele acredita em Manitou, em Tupã, ele dá nome à deidade dele. Ele não confunde a natureza com Deus. Sim, A o criatura Deus, com a criação. eles são os deuses da natureza, É, né? Não que é a são os natureza. orixás da Umbanda, né, por exemplo. Que não tem nada a ver com demônio. Que talvez, se existem esses deuses, imagino que talvez eles sejam São chamados espíritos. devas, na É, verdade, né? talvez, é isso que eu ia falar, que são espíritos bons, né, no caso, né? Que é Talvez o, esses grupos, são os que aparecem nos desenhos. eles chamam de Deus de tal coisa, mas talvez eles sejam espíritos que representam aquele elemento ali, que eles Isso. chamam de Deus, Da talvez água, por do motivo. fogo, do ar, da terra. E eu São sempre falo o elementais, na seguinte, verdade, né? quanto mais eu via como funcionava a questão do átomo, as ligações químicas, o mel, por exemplo, isso me levava a acreditar que existe algo ali que está além da nossa compreensão. Porque é muito O complexo. mel é incrível. É incrível como um É uma bichinho. coisa que o ser humano não aprendeu a fabricar. Ele faz aspirina, ele faz Sim, antibiótico é e isso que eu ele ia não falar. Até consegue. perguntei para um professor meu uma E o vez, sangue também, é, eles estão tentando imitar o até sangue. questionei um professor meu uma vez e perguntei ao professor, mas nós com a tecnologia tão avançada, a gente não consegue criar mel por quê? Ele simplesmente falou o seguinte, simples, é porque a estrutura do mel é tão complexa que o ser humano ainda, mesmo com toda a tecnologia, ainda não descobriu uma forma de reproduzir a perfeição que é o que a abelha faz, né? Lembrando, gente, proteja as abelhas, tá? Porque a abelha é o animal mais limpo da natureza, é o único animal da natureza que não causa nenhuma doença pra gente. E o mel é um principal remédio. E Exatamente. lembrando que Mel, esses seres própolis, né? coletivistas, tipo a abelha, a formiga, se o ser humano se guiasse neles, aí seria um socialismo mais sadio, que não tem nada a ver com comunismo. Uhum. Não tem nada a ver com Marx, Engels e Gramsci e outros, que eram ateístas, por sinal. O Deus que gera e o Darwin acreditava em Deus. Embora tem gente que diz que não, mas ele acreditava. Ele começou a acreditar no final da vida dele, né? O Aí Darwin. ele escreveu sobre a evolução do homem. Ali Boa. não, tu tem que voltar ao anterior. Não. Deus gera nosso dinamismo interno, nosso sentido, orientação, mas não toma o comando. Nós temos que. Ali tem a imagem do avião, é bem interessante. Pilotos somos nós, né? Nós somos protagonistas da nossa própria vida. E nós faremos nosso futuro, né? O futuro pertence a nós. Como dizia Sartre, né? Sartre O falava futuro basicamente pertence isso. a nós. Não entrou mais ninguém ali, não. Deus não nos soluciona nada, mas nos acompanha sempre. Aquela figura ali, na verdade, se refere ao Filho, a Jesus, que Jesus carrega no colo muitas vezes. Deus se implica ali é no sentido de. Qual é o outro sentido? Com nós, conosco. Luta ao nosso lado contra o mal e contra o sofrimento. E o mal que a gente tem dentro da gente, os demônios internos, a gente chama id ou sombra. Contra o que nos desumaniza, contra a segurança. É o Satanás interno. É sempre manter-se sua condição de amor criador, que reconstrói, sustém, alenta, impulsiona, acompanha, mas não infantiliza. Isso é importante. Nos convida a assumir nossa responsabilidade e liberdade e escolhas. E o Pegadas na Areia se refere a Jesus. Jesus é filho, não é Deus. Embora tenha religiões que queiram transformar ele no próprio Deus. O próprio catolicismo, né? É uma distorção. Oração de Et Milesium, morreu em Auschwitz em 1943. Quero ajudar-te, Deus, para que não me abandones. Com cada latido do coração, batida seria, né? Compreendo mais claramente que não podes ajudar-nos, senão que devemos ajudar a ti e defender tua morada dentro de nós mesmos. Deus está dentro de nós. Lembrando o bóson de Higgs, né?
Basta o último momento, a partícula de Deus. Então, mesmo passando por aquilo ali, ela ainda achava força para... Isso aí se chama... Qual é o termo mesmo? Resiliência. Uma madre de uma criança em agonia. É mãe, né? É madre, é mãe. Me tenho sentido acompanhada por Deus. Deus não me tem solucionado, não me soluciona nada. As amigas e amigos piedosos rezavam, encarregavam missas, mas Deus não fez nada. Melhor dito, fez muito. Me deu a força para estar junto à minha filha, para sobreviver à dor. Me estive acompanhado sempre, segue dando sentido à minha vida, traz a morte de minha filha. Apesar da morte, é aquela história, apesar disso, Deus está lá. Nós viemos dele, né, e voltaremos para ele. Mudança de atitude. O que tem que mudar, quem tem que mudar sou eu. Tenho de trabalhar mais pela paz, por compartilhar o melhor de mim, erradicar a fome e a injustiça no mundo. Começa no bairro, na própria vizinhança. Deus nos suplanta, atua através de nós outros. Não nos suplanta, atua através de nós outros. A união faz a força ali, né? Deus atua com nós outros. Nunca sem. Não é uma Sem ação nós, né? mágica. É uma ação de nós, em nós Deus e com atua nós. conosco, nunca sem nós, né? Deus está com nós buscando o nosso bem. Necessita de nós para refazer a paz em nosso mundo. Nós somos instrumentos. Né? Cada um de nós é um instrumento. Lembrando que a gente chama alma, espírito, Atman, vem da divindade. E o corpo vem do pai e da mãe. Então nós não somos o corpo, nós usamos o corpo. E nós não somos a mente também. Então, só a mente. Não, a mente é a psique, é a parte do pensamento e do sentimento. Nós somos bem mais do que isso. Era um dia chuvoso e cinzento. De pronto me encontrei uma criança tiritando de fome e de frio. Me encolerizei e reclamei a Deus. Como é possível, Senhor, que havendo tanta gente que vive na riqueza, permitas que esta criança sofra fome e frio? Como é possível que te quedes assim tão tranquilo e indiferente ante tanta injustiça sem fazer nada? Depois de um largo silêncio, senti a voz de Deus que me contestava. Claro que tenho feito algo, te fiz a ti. Tu pode dar alimentar. É quando Jesus diz, né? Dá o alimento, dá a água. E aí tá o cara que eu falei, ó, Teilhard de Chardin, sacerdote jesuíta. É Deus quem verdadeiramente anima a busca de tudo quanto alivia, tudo quanto sana, cura. Inclusive o caso dos crentes em Deus sem importar a religião. Inclusive os não crentes, os ateus. Quanto mais nos oponhamos ao sofrimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, tanto mais aderimos ao coração e à ação de Deus. Teilhard de Chardin, É por isso sacerdote que, por jesuíta. isso que eu acredito que a minha crença em Deus, eu acredito que Deus ele está acima dessa questão de favores. Eu não acho que Deus vai deixar de ajudar uma pessoa só porque ela acredita ou não nele. Ajuda que eu te ajudarei, né? Já É, dizia Jesus. eu acho o seguinte, que tem muita gente que vai na igreja e que comete os piores crimes possíveis. Vi falando em Deus, mas faz todo tipo de maldade e malignidade. E tem gente que não acredita em Deus, mas faz bem, né? Então acho que Se você pesquisar os antipapas no Google, isso, tinha por isso padres que e papas terríveis. eu particularmente eu discordo de algumas linhas dentro da própria igreja, né, em geral, dentro do cristianismo, que defende que só é salvo quem acredita em Deus. Não acredito nisso. Eu Sim, sim. acredito que Deus avalia quem faz o Quem bem, faz o bem. quem Pode segue nem o ter que ele religião disse para nenhuma. fazer, né? Porque Pode nem ter a partir religião do nenhuma. momento que a pessoa está, por exemplo, ajudando nesse estado, ela está fazendo o que ele falou. Mesmo que ela não acredite, ela está fazendo o que ele Esse falou. sacerdote, ele diz, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Aleph e o Tal. Então, rumo ao ponto ômega, então rumo à dimensão a Deus, rumo à dimensão à finalidade da existência. Viemos de Deus e voltamos para Deus. E são milhões de anos, né? Não são 60 anos, 80 anos. Quando perguntaram ao Dalai Lama qual é a melhor religião, a que melhora o ser humano, a melhor religião é a que te faz melhor pessoa, mais compassivo, mais sensível, mais desprendido, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que seja capaz de fazer isso de ti é a tua melhor religião. Igual à espiritualidade. Isso aí é a definição de espiritualidade.
Eles acharam que ele ia dizer que era o budismo, que era o lamaísmo. Não, é que faz melhor o ser humano. Não importa se é católica, se é evangélica, se é protestante, se é espírita, desde que faça um homem melhor, né? É o if lá do filósofo aquele. Inclusive, eu até vi uma pesquisa que é engraçada que o temor a Deus muitas vezes Deve ser diminui a trocado pelo amor a criminalidade, Deus. tá? A gente para pensar que hoje em dia no mundo todo tem muita violência, muita criminalidade. Mas diga uma coisa, se não houvesse, em muitos casos, se não houvesse a crença em algo maior, talvez fosse muito maior, né? A espiritualidade, então, ela é maior que a religiosidade. Religião é religare. E tem a parte esotérica interna, mística, e exotérica, que são a questão dos rituais. E ela está centrada no reino de Deus, não importa seu nome. O dizer se alimenta de um Deus que só busca e quer uma humanidade mais justa e feliz e construir um mundo mais humano. A espiritualidade deve colocar-nos ao serviço de todos. A espiritualidade convida a transformação, a viver fazendo o bem e curando as pessoas da dor e do medo. Alguns exemplos vivos de pessoas que vivem nessa mística, uns crentes e outros não crentes. Mística é diferente de misticismo, né? Nelson Mandela. Então, se existe anjos na Terra, aqui no Brasil nós tivemos também aquela da criança lá, né? Aquela médica, Zilda Arnes, A Cida Arnes, né? que é catarinense. E o irmão dela também, né? Uma pessoa sã. Então, esse aí é um Inclusive, eu sul-africano. não conheci a doutora Zilda, mas eu conheci a irmã dela. A irmã dela é uma freira bem velhinha quando eu conheci ela. Eu não sei se ela ainda é viva, mas a gente percebe que quando tu convive com... Quando eu conheci a irmã dela, tu sentia ali um clima muito bom. Um clima... Eu imagino que ela provavelmente seria igual. A mãe, ela conheceu a Zilda Arnes, se eu não me engano. Como ela já viu ela, né? A minha mãe que, durante muito tempo, a minha mãe, ela atua na questão da Eles dizem que a pastoral, né? aura, quando a gente fala em aura, o alcance. Sim, O aura do Chico Xavier chegava até 10 metros. Imagina aham. Jesus. Jesus A era gente quilômetro. percebe isso, né? Por exemplo, uma pessoa muito boa, que era aqui de Morro da Fumaça, que foi o Tony Pellegrini. A gente percebia que tinha uma aura É. diferente ali. E prova disso que quando eu conheci a irmã dele, a tia dele, que era uma freira também, a gente percebe que ali a palavra dela é aconchegante por si só, né? Então, a gente percebe muitas vezes a aura das pessoas, Era um auras cara que boas, né? gostava de ler. Eu gosto de ler, o Raleigh gosta de ler, o Mário Pereira gosta de ler. Aqui na Fumagem tem poucas pessoas. Tem pessoas que não dão valor nenhum para a Sim, e daí literatura. depois defende terra plana. Então, sul-africano, 1918, preso e condenado por 27 anos, prêmio Nobel da Paz em 93, depois chegou a presidente de 94 a 99, depois acabou falecendo. Rigoberta Menchú, Guatemala, 1959, defensor dos direitos humanos, prêmio Nobel da Paz de 1992. Esses são cristãos mesmo. Aí tu pega o Gandhi era hindu, mas era mais cristão do que muitos de nós. Liu Xiaobo, China, 1953. Ou é 35? 55. 1955. Condenado a 11 anos de cárcere por pedir mudanças democráticas na China. Bem na época do Mao Zedong. Prêmio Nobel da Exatamente. Paz 2010. Que a gente percebe como é que era o nível, né? O nível de na época tu E muitos defendia cristãos estão sendo mortos hoje na China, em Hong Kong e no Oriente Médio pelo fato de ser cristão. maior parte das pessoas que elas são mortas e torturadas em ditaduras é porque pedem a democracia, né? Então, esse cara é um exemplo disso. E a gente sabe que o governo de Mao Zedong era um governo totalitário. O maoísmo é um tipo de totalitarismo, né? Se eu fosse fazer uma legislação hoje, eu incluiria nazismo, fascismo, maoísmo e stalinismo como símbolos de totalitarismo e até como crimes, né? Porque são ideologias extremas ditatoriais que realmente pregam a morte, pregam a destruição, né? São satânicas mesmo. Provavelmente. Há Porque um é difícil sanguessuga. acreditar que algo É, bom venha é. dessas coisas, né? É uma pessoa que defende aborto, eutanásia, redução populacional, não pode ser de Deus. Veio de Deus, mas se desviou, né?
Birmania, 1945. Seguindo o exemplo pacífico de Gandhi e apoiando-se com sua fé budista. Então tem gente que critica o budismo, mas se tu lê o budismo só fala em paz, em amor, que nem o Seishonoye, né? Mudança do seu país. Não é mais de uma das 700 presas a consenso em Birmania, Prêmio Nobel da Paz, 1991. A Birmania. Lídia Cacho, México, 1963. Periodista, escritora, periodista e jornalista. Defensora dos direitos da mulher, foi denunciando redes de pederastia. Para quem não sabe, pederastia, ele homem é com o homem, tipo de homossexualismo. pedofilia de homens com meninos, né? Mais novos, né? Não, eu conheço pederastia como homossexualismo masculino, Isso, então. não como pedofilia. Não, é uma espécie de... segue, geralmente, quando é usado esse termo, é para se referir a pedófilos que têm preferência por meninos. Ah, tá. Então é uma junção dos dois, então. E tem muitas, principalmente lá na Deep Web, tem muitas redes de pedófilos e pederastas, né? Sim. Um dos países onde Inclusive, mais muita tem gente, isso aí é a Austrália. inclusive, muita gente, um filme que E com fala sobre sacerdotes isso, católicos também. tem um filme chamado A Serbian Film, é um filme que ele retrata os horrores desse submundo do crime, né? Que eu não vou falar da spoiler desse filme porque é o filme que eu não assisti, eu preferi Quer não entender assistir. mais essa questão aí é o Poço, eu não assisti, mas pelo que eu ouvi falar tem a ver com as classes sociais e ideologias e comportamento humano, e o Expresso do Amanhã. Hum. A série é melhor que o filme é muito violento. Inclusive, Tem um comer carne detalhe humana sobre e essa tudo. questão é o seguinte, tá? Eu vejo muita gente falando mal do grupo hacktivista Os O Anônimos, Richard falando... Dawkins defende comer carne humana, tu vê e o cara tem PhD, né? Como é que pode? Uhum. Inteligência não tem a ver com moral. A começar pelo fato de que tu consumir carne humana, tu pode desenvolver doenças como prions, né? Que a maioria deles não tem cura nenhuma. Tem uma tribo lá que eles foram quase extintos por causa de uma doença dessa. Que eles comiam carne humana lá, né? Mas o que eu tava falando é o seguinte, muita gente tem aquele grupo de hackers anônimos, que ele voltou ativo agora, muita gente fala que ele é um grupo ideológico, mas ele é um grupo, ele até pode ser ideológico, mas nem de esquerda partidária, nem de direita partidária, é um grupo anarquista. Ele é neutro? Ele é anarquista. E esse... Tem algumas as células que elas defendem partido político, elas são distorções da célula principal. Porque o grupo em si, ele é apartidário. É apartidário e não compactou com nenhuma dessas ideologias. Tanto é que a gente vê historicamente, aqui no Brasil, eles atuaram contra Dilma, contra Temer, contra o atual governo. Lá nos Estados Unidos atuaram contra os governos anteriores, contra o atual. Então tudo que eles consideram que está errado, eles atuam contra. Não é que atuar contra, né? Eles botam... Se há governo, não sei contra. Isso. E esse grupo, os Anônimos, eles derrubaram vários... Eles derrubaram... É tipo o antagonista, então. Os Anônimos, eles derrubaram lá na Deep Web, eles derrubaram sites de pedofilia. Então, é um grupo que muita gente fala mal, mas por mais que talvez você não concorde com os métodos deles, eles ajudaram a combater esse tipo de crime, né, que é pedofilia. Inclusive, eles foram lá e derrubaram o site e ainda deixaram claro que não ia permitir que isso acontecesse. Até hoje em dia, eles... E dois hackers famosos foi o Snowden e o outro cara lá, né? É bem interessante o filme. O australiano lá. Isabel Miranda de Wallace e Alejandro Marti, mexicanos. Sequestraram e mataram seus filhos. Tá louco. Atualmente com ativistas de um México sem violência. Alejandro Marti disse aos políticos, se não podem, renunciem. Eles erraram e corrigiram. Mas eu não entendi se foi eles que sequestraram e mataram os seus próprios filhos ou se outras pessoas que sequestraram e mataram os filhos deles. Não fica claro aqui. Aqui só diz sequestraram e mataram seus filhos. Mas não diz que sequestraram... pode ser outra pessoa. Tá certo. Aqui não diz que sequestraram e mataram os seus próprios filhos. Aqui diz sequestraram e mataram os seus filhos. Então isso aqui ficou mal escrito. Eu entendi que eles tiveram os filhos sequestrados. E aí começaram a... que nem aqueles que perdem o filho num acidente e começam a criar uma ONG. Vou até pesquisar sobre quem são esses aqui. Né? Isabel Miranda do Wallace. Vamos tirar isso na prova agora.
Lembrando, pessoal, para quem está aí hoje o assunto é Violência e espiritualidade. espiritualidade em tempos de violência, né? É. Qual o nome lá é Isabel Miranda de Wallace. Vamos lá. É. Não está respondendo. Mas daqui a pouco ela vai. Vamos continuar que daqui a pouco ela Já volta. está terminando. Na verdade, esse aí, se não me engano, tem dois negócios. Raul Vera, México, 1945. Tá. Vamos lá. Isabel Miranda de Wallace. Tá aí. Vamos ver. Cidade do México, funcionadora e presidente da Associação Civil Halo. Uhum. Põe o Wikipédia, começa. Eu estou pesquisando aqui. Vamos ver aqui. Ah, envolvido em sequestro e morte. Então eles mesmos. Deixa eu ver. Ó, Sócios da mãe de Wallace, Isabel Miranda. então fizeram isso contra ela, pelo que eu entendi. Ó. Ó, ela serviu como. Então, pelo que eu entendi aqui, fizeram isso com o filho dela. Stop Sequestraram e kidnapping. mataram os filhos dela. Aqui, ó. Ela serviu Pare com como sequestro. presidente da Associação Civil Auto al Sequestro. Stop Kidnapping. Pare o Pare o sequestro. sequestro. Então, Prêmio ó, Nobel da ó, Paz. ó. Isabel Miranda de Wallace escolheu aqui, né? Que teve. Então fizeram isso com ela. Não foi ela que fez isso. Fizeram isso com os filhos dela. Parece até a Carmen Miranda ali. Que não tem nada a ver, não. Mas, então foi isso que fizeram com aquela Isabel. Eles sequestraram, mataram o filho dela e ela passou a atuar pelo ONG combate, né? No combate ao Bispo de sequestro. Saltilho, Prêmio 2010, Fundação Rauto Noruega, RAFO. Seu desempenho e ações em favor da justiça social e direitos humanos. Esse é o verdadeiro direitos humanos, não tem nada a ver com os supostos direitos humanos que defendem criminosos, bandidos. Monges budistas, Birmania 2007, Damas de Blanco, Cuba 2010. E tem as da Casa Rosada na Argentina também. Filhos que foram mortos pelos regimes terroristas. Se acabou. Até semana que vem. Boa noite a todos. Até semana que vem. São temas bem interessantes. E bem atuais também. Tem muito cristão sendo morto lá na Ásia, principalmente, Oriente Médio.